Hoje, o antigo rei do rolezinho vai estar aqui no Identidade para uma entrevista reveladora. Tinha vezes que eu estava com a galera, cheio de gente ao meu redor. Estava com muito dinheiro no bolso, um monte de bebida assim de garrafa, mas eu me sentia infeliz. Ele vai falar sobre o sucesso que conquistou na juventude. E aí foi quando eu comecei a ganhar bastante dinheiro, porque eu cobrava uma taxa por cada aparelho que eu colocava e também ganhava dinheiro com os baile funks que eu fazia, né? E como isso lhe causou um enorme vazio. Às vezes eu chorava do nada, assim, eu olhava pro lado, na multidão, na festa mesmo, e os meus amigos não entendiam. A história de como Cristo transformou o Vinícius, você vê daqui a pouco. Está começando o Identidade. Antes, às sextas-feiras à noite, o Vinícius estava nos famosos rolezinhos. Agora, ou ele está em algum pequeno grupo, ou em alguma programação da igreja. E hoje ele vai estar aqui no Identidade para contar como era a vida dele antes de Cristo e agora, o que mudou. Não perca. E se eu ainda não te desejei um feliz sábado, quero desejar agora, bom sábado e bem-vindo ao Identidade Geral. Eu também não posso deixar de mencionar um verso da Bíblia que tem a ver com a história do Vinícius e que ainda pode estar relacionada com a sua vida. Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, o apóstolo diz assim: Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus pode fazer isso. Basta você entregar a sua vida nas mãos dele, como fez o Vinícius Andrade. Rolezinhos. Assim ficaram conhecidas as reuniões nas portas dos shoppings de São Paulo para ouvir funk e ostentação. Quase todas as sextas-feiras à noite, mais de 6 mil jovens se juntavam para conversar, beber e ouvirem música. E entre eles estava quem teria dado início àquilo tudo, o Vinícius Andrade, conhecido como o rei do rolezinho. Sucesso entre os jovens, o Vinícius chegou a conquistar fama e dinheiro, organizando eventos, bailes funks e até lançando a moda dos aparelhos coloridos. Apesar de sempre viver rodeado por pessoas, algo não estava certo dentro do rei do rolezinho. Foi então que ao entrar em uma igreja adventista e ficar trancado lá, que Deus falou forte ao coração. Em 30 segundos, o Vinícius vai contar como deixou de levar jovens a rolezinhos. De volta à Identidade, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Quero falar para você do curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus. É grátis, você consegue fazer o curso todo pelo site biblia.com.br. Entra lá e estude a Palavra de Deus aqui com a Novo Tempo. Esse guia de estudos, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida, viu? A Bíblia tem esse poder. E como você vai ver lá, ele teve também, a Palavra de Deus teve muita influência em toda a transformação da vida do Vinícius, o nosso convidado de hoje. O mesmo pode acontecer com você. Não deixe de fazer o curso bíblico Ouvindo a Voz de Deus no site biblia.com.br. Deus quer falar com você hoje, quem sabe Ele quer falar com você agora. Então entra aí, biblia.com.br. Chegou o momento da gente receber o nosso convidado aqui dessa noite no Identidade. O Vinícius já está preparado aqui. Olá, Vinícius. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Graças a Deus. Fica à vontade, Vinícius. Obrigado por ter vindo. Eu agradeço, pastor. Ô, Vinícius, quando é que você descobriu esse talento para influenciar as pessoas? Rapaz, na verdade, eu sempre fui tímido. Desde o colégio, Mesmo? sempre fui tímido. Sempre fui aquele menino que sentava lá atrás. Todavia, um dia, eu fui crescendo na adolescência, e um dia eu peguei o meu celular, o smartphone, alguém falou assim: Vinícius, por que você não entra no Facebook? E eu não tinha. Aí foi quando eu comecei a entrar no Facebook e eu criei um vídeo. E esse vídeo, meu primeiro vídeo, foi quando, de repente, ali eu postei um vídeo por brincadeira, e aí teve milhares de acessos. Aí foi quando eu tive a noção da influência que eu comecei a ter. E me conta dessa experiência que você teve, porque houve essa onda, né, dos rolezinhos. Você é, de fato, um dos precursores disso. Como é que surgiu essa coisa dos rolezinhos, você inserido nesse contexto, e o sucesso que você conseguiu fazer desenvolvendo essa modalidade de encontro, digamos assim? Bom, depois do primeiro vídeo, eu me lembro que foi um sucesso, e eu comecei a gravar outros vídeos. E aí foram surgindo bastante seguidores, quase 200 mil seguidores, e crescendo a cada semana. Aí a galera começou a fazer um pedido: Vinícius,
A gente mora longe, a gente nunca te viu ainda. Por que não fazer um encontro? Marca um encontro pra gente te ver, pra gente tirar uma foto com você. E foram tantos os pedidos que aí eu juntei com alguns amigos e nós tivemos a ideia. Falou, não, por que não fazer um evento? E aí alguns meninos da Zona Leste chegaram e criaram o nome. Falaram assim, não, vamos criar o nome Rolezinho. E eu falei, comecei a pegar a ideia, criamos um grupo no Facebook. E aí quando a gente não esperava, a gente criou um evento assim no Facebook. É Rolezinho no Shopping Itaquera de São Paulo. Foi o primeiro. Aí colocamos lá. Só que aí eu não esperava, muita gente confirmou, só que quando chegou no dia, na data específica que a gente marcou, tinha mais de 10 mil jovens. Então era jovem até no teto do shopping, a gente nem esperava tudo isso. E a gente estava contando com 800 jovens, então pra gente foi um marco ali, né? Todavia, teve saiu um pouco do controle, e aí foi quando teve... A mídia colocou que teve arrastão, que teve roubo no shopping e tudo. E ali foi uma surpresa pra gente também, né? Que fugiu fora do controle. Sim. Você, nesse período, qual era a tua relação com Deus, com a tua espiritualidade? Você já conhecia a igreja, frequentava a igreja? Como é que era? Bom, quando criança, minha mãe tinha me levado pra igreja já. Sei. Eu cheguei aí na igreja adventista, adolescente crescendo ali, e eu com a minha irmã, nós chegamos até a se batizar na igreja adventista. Todavia, o tempo foi passando, a igreja foi enfraquecendo na fé, os meus amigos jovens já não estavam mais, e aí foi quando eu comecei a me afastar. E aí, quando eu estava nessa época do rolezinho, eu me lembro que eu sentia muita falta, porque eu estava com bastante amigos, estava ali gravando muitas matérias, muitas entrevistas, né? Estava ali bebendo bastante, saindo bastante, com muito pouco tempo com minha família, e faltava alguma coisa. E aí foi quando eu comecei a lembrar da igreja pouco a pouco. Eu ia para as baladas, voltava para casa, e aí eu ficava pensando. E até um dia, numa madrugada, eu voltando de uma festa, e aí quando eu estava voltando de uma festa, pastor, eu me lembro que eu senti de parar ali e olhar para o lado. Quando eu olhei para o lado, eu estava de frente com a igreja adventista. Sabe, olha só. Sabe aquela voz do coração que fala assim, ó, entra lá, entra lá. Eu decidi ir e estava tendo uma vigília. Eu assisti ali a primeira vigília da minha vida ali e eu comecei a gostar bastante. Ali foi o primeiro encontro com Deus, mas não parou aí. Mas ali foi o primeiro encontro para me relembrar um pouquinho do encontro com Deus. Eu imagino que você vivia essa dualidade, né? Porque você tinha toda uma mídia, você tinha todo um envolvimento com esse projeto dos rolezinhos e com o funk, porque não foi só o rolezinho, né? Você começou a lançar moda, né? A história do aparelho colorido que os funkeiros usam e tal, né? Você lançou essa moda, ganhava muito dinheiro com isso, não era só o glamour de ser um influencer nas redes sociais. Ganhava muito dinheiro também, né, Vinícius? E aí, você de repente... ter que deixar tudo isso, imagino que não deva ter sido muito fácil. Mas nessa época assim, que você estava ganhando muito dinheiro, vivendo isso, você se sentia feliz, se sentia realizado? Como é que você estava? Bom, não. A época toda dos aparelhos foi o seguinte, eu estava em casa e aí chegou um amigo meu, e esse amigo que eu não via há muito tempo, ele falou, Vinícius, olha, eu estava precisando muito de dinheiro e eu consegui uma forma para a gente ganhar dinheiro aí. Opa! E eu falei, rapaz, o que é? Eu estou precisando. Ele falou, Vinícius, olha, eu namorei com uma dentista durante 2 anos só aprender a colocar aparelho. Esses aparelhos odontológicos que tem assim, sim. Ele aprendeu, depois terminou com ela e tudo, e falou, Vinícius, olha, agora eu quero te ensinar a colocar esse aparelho. E eu me lembro que novinho, 16 para 17 anos, eu aprendi, foi uma alegria. Aí eu tive que pegar alguém para colocar aparelho também nele. Falei, você precisa de um cobaia, quem vai ser? Aí eu peguei um amigo da rua e nós colocamos ele num banco assim, e comecei a colocar, tremendo ali. Ele tinha todos os equipamentos do dentista. Ele tinha luva, tinha jaleco, parecia doutor mesmo, mas não tinha nem o fundamental direito. Gente, que perigo. Coloquei ali primeiro nele e ele gostou muito. E aí esse menino que coloquei aparelho nele, ele saiu. Quando ele saiu depois, ele voltou com umas 20 pessoas, todo mundo me chamando de doutor. Doutor, eu também quero aparelho, como é que faz? Aí começou a colocar. No Brasil, pessoas de São Paulo, pessoas que viajavam da Bahia para São Paulo para colocar aparelhos nelas. E aí foi quando eu comecei a ganhar bastante dinheiro, porque eu cobrava uma taxa por cada aparelho que eu colocava. E também ganhava dinheiro com os baile funks que eu fazia, né? Que eu pegava uma casa de show, lotava de gente, colocava o DJ, colocava todo mundo ali, ganhava muito dinheiro com isso também. Mas é aquela questão que eu não era feliz, né? Não era. Não era feliz. Eu tinha vezes que eu estava com a galera cheio de gente ao meu redor. Estava com muito dinheiro no bolso. Um monte de bebida assim de garrafa, mas eu me sentia infeliz.
Tinha vezes que eu sentia vontade de chorar, e às vezes eu chorava, do nada, assim, eu olhava pro lado, na multidão, na festa mesmo, e os meus amigos não entendiam. Mas eu sentia que tinha um buraco muito grande aqui dentro, um espaço muito grande, e eu não conseguia dormir às vezes pensando nisso, e às vezes eu chorava. Foi então que eu comecei a perceber que não era algo comum, era, na verdade, a falta da presença de Deus aqui dentro. Era algo espiritual que precisava ser resolvido. Espiritual que precisava ser resolvido. Aí foi quando eu tive a noção que eu poderia ganhar o máximo dinheiro que for, poderia ser o homem mais famoso, né? Que na adolescência eu queria muito ter almejado isso. Eu poderia ter o máximo de amigos, mas se eu não tivesse a presença de Deus, eu nunca seria feliz. Muito bem. Olha, a gente vai fazer uma paradinha, Vinícius, para o intervalo. A gente volta já, a gente vai entender o que essa visita que o Vinícius fez a uma igreja adventista, ele contou para a gente, né, assistiu a primeira vigília dele, que é um culto enorme, vai madrugada dentro. Isso mudou completamente a vida dele. Ele teve um primeiro encontro muito forte com Deus, outros depois, e teve uma vida transformada e outros propósitos para a vida dele. Não sai daí, a gente volta já com a continuidade da história do Vinícius. E no próximo bloco? Ela pegou a Bíblia e ela começou a pregar sobre um assunto que tocou muito meu coração. Eu não esperava. Eu levantei do banco para ouvir porque eu estava querendo dormir, mas foi tão tocante e aquele assunto, o poder do Espírito Santo, tocou tanto meu coração que eu levantei e eu comecei a prestar atenção. E eu vi que era sobre a volta de Jesus. De volta aqui o Identidade, estamos juntos de segunda a sexta-feira, sempre às 11h30 da noite, trazendo histórias emocionantes, histórias que realmente aquecem o nosso coração quando a gente vê o poder transformador desse Deus Criador nas nossas vidas. E olha, o Identidade Geral só existe, todos os programas que você é apaixonado aqui na TV Novo Tempo, onde pessoas abrem a palavra de Deus e tem um impacto muito forte na sua vida, tudo isso só é possível através do projeto Anjos da Esperança. O projeto Anjos da Esperança é um momento que você pode participar desse ministério. A sua doação financeira faz com que a gente consiga desenvolver todos os projetos da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, se você quer contribuir, você acha que a Novo Tempo faz diferença na vida das pessoas, você quer ser um missionário junto com a gente, levando a palavra de Deus, você pode se tornar um Anjo da Esperança. Você liga para a gente, 0 Operadora 12 2127 3030. 0 Operadora 12 2127 3030. Ligue, faça parte da Rede Novo Tempo de Comunicação, sendo um Anjo da Esperança. E eu estou aqui com o Vinícius. Vinícius é o pai dos famosos rolezinhos. Mas a felicidade não estava completa, né, Vinícius? Mesmo com exposição na mídia, mesmo ganhando dinheiro, conseguindo dar certo, você estava contando que tinha um espaço que você não conseguia preencher. Um dia, ouvindo a voz do Espírito Santo, você olhou para o lado e tinha uma igreja adventista. Verdade. Bem ali. E você entrou, de repente, até pensando que ia... uma oração, um culto rápido aqui, estava logo numa vigília. Noite adentro de mensagens espirituais. Como é que foi esse encontro com Deus ali dentro? Bom, vou falar. Assim que eu olhei aquela igreja, estava na madrugada, eu me lembro que eu olhei para aquela igreja, né? Eu achei que era um culto normal. Na verdade, já era tarde da noite, já eu nem imaginava que a igreja estaria aberta uma hora daquela. Sim. Era 10h30, 11 horas por aí. E quando eu entrei naquela igreja, eu olhei que tinha bastante gente lá. E eu falei, que culto é esse horário? E eu falei, tá bom, vou receber uma oração e depois eu vou embora, né? E aí eu sentei no culto, eu já inquieto, porque eu não estava bem vestido, eu estava daquele jeito que eu estava, sabe? Vocês viram na foto, no começo. Então eu estava meio inquieto, sabe? Eu queria ir para casa. Eu estava cansado também. E eu me lembro que eu já inquieto, olhando pro relógio, e eu, cadê a oração? E a pregadora olhou e falou assim, boa noite, irmãos, vocês estão numa vigília, 5 horas de vigília, amém? Então, todo mundo dando amém, glória a Deus. E eu, não, que negócio é esse, vigília, rapaz? Não pode ser. Eu falei, já sei, já que esse povo gosta de orar bastante, esse negócio de oração aí, quando eles fecharem o olho para orar, eu vou embora daqui. Vou levantar, que ninguém vai me ver mesmo, não vai sentir minha falta. Aí eu esperei a oração. E aí demorou um pouquinho, e a pregadora fechou o olho para orar ali. Quando ela estava fechando o olho para orar, eu estava levantando assim no corredor. E aí ela abriu o olho, assim, não sei como, assim, ela abriu o olho, sentiu necessidade. E ela viu que eu estava querendo ir embora. E ela, como não era só uma pregadora, mas era minha amiga também, ela olhou para o lado, tinha uma outra amiga dela, Juliana. Ela falou, Juliana, como está tarde da noite já? Como já não tem mais ninguém para chegar, pode fechar a porta lá, fecha a porta lá, ninguém entra, ninguém sai, vai ser uma maravilha. Aí eu não sabia se eu sorria, se eu chorava, se eu fazia... Aí eu sentei e falei, vigília, vamos dormir, né?
Aí eu deitei no banco para dormir. E eu me lembro que naquele momento, essa mesma pregadora pegou a Bíblia, Mislene Mendonça, ela é lá do Capão Redondo ainda hoje. Ela pegou a Bíblia e ela começou a pregar sobre um assunto que tocou muito meu coração. Eu não esperava. Eu levantei do banco para ouvir porque eu estava querendo dormir, mas foi tão tocante e aquele assunto, o poder do Espírito Santo, tocou tanto meu coração que eu levantei e eu comecei a prestar atenção. E eu vi que era sobre a volta de Jesus. Sim. E ali começou a reacender no meu coração a chama da esperança da volta de Jesus. E começou também a reacender a chama da inconformidade com esse mundo. Eu sabia que eu não podia ficar parado do jeito que está, olhando tudo que está acontecendo. E aí foi quando eu decidi, eu preciso voltar aqui mais vezes. E aí depois de um tempo eu voltei na igreja. O teu processo de deixar o universo do funk e se voltar para a igreja foi algo instantâneo ou gradativo? Gradativo porque quando eu decidi voltar mais vezes, eu falei, eu preciso voltar. Uhum. Nesse mesmo tempo, passou-se algumas semanas, e nessas semanas eu recebi algumas propostas. Recebi uma proposta de participar de um programa de televisão, algo que eu gosto bastante de falar, de conversar com as pessoas. Só que esse programa, ele tinha que trabalhar muito e falar algumas mentiras no meio do programa e fazer algumas coisas que não agradariam a Deus. E aí o pessoal que me deu a proposta, o produtor da televisão que me deu a proposta também falou, Vinícius, você decide, ou a igreja ou o programa de televisão. Uhum. Aí eu falei, olha, eu tomei uma decisão, já está tomada no meu coração, eu quero me encontrar com Jesus e não tenho que me faça mudar essa situação. Aí eu rejeitei essa proposta, depois logo veio outra que era para trabalhar envolvido no cargo político, porque como eu tinha bastante influência e eu tinha bastante amigos lá também. E a última foi uma proposta de trabalhar nas casas de show de São Paulo, grandes casas de show em São Paulo, para ganhar muito dinheiro. Eu falei, e agora? Será que eu aceito? Eu fico famoso, fico rico por aí? Eu aceito o caminho do evangelho que Jesus fala que eu só tenho que pegar minha cruz e seguir ele. E aí foi quando eu pensei bastante e decidi. Aí no dia 26 de abril de 2014, eu tomei a decisão e fui batizado lá na igreja do Capão Redondo, para honra e glória de Deus. Amém. E Vinícius, eu tenho certeza que toda essa tua decisão também tem uma influência muito forte da sua mãe, né? Sua mãe orou muito por você, sua mãe queria muito que você abandonasse aquele caminho, voltasse para os caminhos de Deus. Ela tem uma história muito forte, né? Você ainda adolescente, ela ficou viúva, imagino que uma vida complicada, mas ela nunca desistiu e sempre orou para que você voltasse. Eu perdi a conta das vezes que eu chegava, eu ia pra balada, ia pras festas, e a mãe falava, Vinícius, não vai. Vinícius, pelo amor de Deus, não vai. E eu ia, desobedecia minha mãe e eu ia. E eu me lembro que por muitas vezes mesmo, eu saía pra balada e voltava às vezes de madrugada, no meio da madrugada, quando eu abria a porta eu via a mãe de joelhos, ou estava orando por mim, ou dormiu de joelhos, porque ela estava orando e acabou dormindo. E eu me lembro que o pessoal falava para ela, Dolores, para com isso, vai dormir, vai trabalhar, porque você vai trabalhar amanhã. E ela, não posso, meu filho está na rua, eu preciso entregar ele em oração. E ninguém acreditava. Quando eu entrei para a igreja foi uma alegria muito grande para o coração dela. Uma alegria até hoje, ela abriu os olhos de saber que eu estou nesse caminho, que eu me converti e que eu estou firme, levando outras pessoas para Jesus. Sim. E na verdade, assim, você não só escolheu um caminho completamente diferente, seguiu o sonho da sua mãe, o fruto das orações dela. As orações dela frutificaram, na verdade, né? E você não só decidiu voltar para a igreja, mas decidiu se tornar um pastor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje você está estudando, se preparando para esse momento. Eu imagino que aí a alegria dela transbordou, né? Mas eu também queria saber como é que você recebeu esse chamado, como é que você sentiu que o plano de Deus para a tua vida era que você se tornasse um ministro desse evangelho? Quando criança, naquela fase que eu falei para vocês, que quando criança, eu passava pela rua e o pessoal não me chamava pelo nome. Eu passava pela rua e o pessoal falava, e aí pastorzinho, fala pastor. Ah, é? Porque eu gostava muito da Bíblia, eu era um amor muito grande quando criança. E aí desde criança o pessoal já me chamava de pastorzinho. Falava, não, você vai ser um pastor, não sei o quê. E isso foi falando no meu coração. Até um dia que eu me lembro que, nessa fase juvenil, um pouco mais crescido, eu me lembro que eu entrei numa igreja adventista mesmo, eu saí da escola sabatina das crianças, porque era uma luta para me tirar de lá, porque eu gostava, eu queria ficar até a senhora para voltar para casa. E um dia eu vou sair de lá, e o pastor já estava pregando. Eu, no meio do culto, eu parei no corredor, assim, apontei o dedo para ele, eu falei assim, ó, um dia eu vou ser igual esse homem aí, ó. Um dia eu vou ser um pastor.
Aí ninguém acreditava, falava, menino, para com isso, atrapalhando o culto. Eu, não tá aí que você está dizendo. Então, desde criança foi crescendo, só que eu me afastei. Claro. Só que ainda eu tinha um chamado ainda e Deus, ele coloca no coração todos os dias. Quando eu voltei para a igreja, eu não fiquei parado. Foi quando eu comecei a fazer missão Caleb, eu comecei a dar estudo bíblico, comecei a fazer parte de pequenos grupos, que no caso é uma bênção de Deus. E eu comecei a me envolver em todos os ministérios e levar pessoas para Jesus. E cada vez que eu pregava ou testemunhava nas igrejas, eu sentia o desejo no meu coração, sentia que ali era o meu lugar. Mesmo no altar, eu olhava para as pessoas que estavam ali de joelho, às vezes, ou para os milhares de jovens se entregando a Jesus através do apelo que a gente fazia. Eu olhava aqueles jovens se entregando e eu falava, não tem o que fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser levando o evangelho para essas pessoas. E aí foi quando eu falei, agora essa é a hora de fazer teologia. Eu falei, Deus, não sei como vai ser, então guia tudo, está nas tuas mãos. E Deus de uma maneira muito especial, de uma maneira milagrosa, que eu não tinha como, não tinha dinheiro nenhum, não tinha nem perspectiva, assim, E aí eu falei, Deus, está nas tuas mãos, se o Senhor me quer, então me leva lá. E aí foi quando Ele me levou. E aí, até hoje, eu estou indo na ASP, primeiro ano ainda de teologia. Mas começando a jornada. Aí, começando agora. Muito legal. Me responde o seguinte, qual a diferença de ser um influenciador e levar as pessoas para dentro desse universo do funk, buscando uma diversão, e hoje se preparando para ser um influenciador de pessoas para essa verdade, para esse evangelho, para isso que cala tão fundo no teu coração, para a verdadeira felicidade, né, que você tem encontrado? Muito bom. Antigamente, quando eu levava as pessoas, que eu postava alguma coisa, eu falava, gente, olha, eu tô indo para tal festa, e a multidão de pessoas, era uma influência muito grande mesmo, e a gente sentia isso. Às vezes eu passava nas ruas e tinha gente que chorava, sabe? Quando eu me via, eu nem entendia. O pessoal chegava, Vinícius, é você, chorando, e eu sou eu, mas o que tem? Vinícius, mas eu te amo. Eu falei, mas você nem me conhece. Eu não conheço dos vídeos. Aí a pessoa falava, Vinícius, um presente pra você. Aí eu, tá, então daí, agora continua. Isso aí então, tudo bem. Aí eu gostei. Mas era uma influência muito grande mesmo, de fato, só que eu não sentia tanta responsabilidade quanto eu sinto agora, com responsabilidade com os jovens. Por quê? A diferença que eu sinto, tem muitas diferenças, mas uma que predomina muito no meu coração é que hoje na igreja, com os jovens, liderando os jovens hoje do pequeno grupo, os jovens da classe bíblica, os jovens do JA e tudo, eu vejo que os jovens, eles criam raiz, eles estão com você, eles veem em você uma liderança muito forte. Então, onde você vai, eles vão atrás, e o que vocês fazem, às vezes, influencia eles também. É certo que a igreja, se tem um líder bom, a igreja ela também é boa, e muitas vezes é assim. Então hoje, liderando os jovens, eu sinto com uma influência muito grande, uma responsabilidade tamanha também, porque eu tenho os adolescentes também lá em São Paulo, os jovens, que eles vão comigo onde eu for, sabe? Eles falam, Vinícius, e aí, o que a gente vai fazer no final de semana? Para onde a gente vai? Vinícius, como é que vai ser? E eles me seguem, sabe? E isso eu vejo que é uma influência muito positiva. E o melhor, é que eles aprendem comigo a dar estudo bíblico, eles passam para outras pessoas. E a gente fala de discipulado e vira uma rede muito grande. Legal. E isso é gratificante e também é uma responsabilidade tamanha, mas vale muito a pena. Muito bom mesmo. Vinícius, olha, quero agradecer muito a sua presença. É muito bonito ver a tua transformação. Deus te resgatou de um lugar onde é difícil de se resgatar, né? Porque as coisas estavam dando certo, entre aspas, para você. Mas você atendeu à voz do Espírito Santo, você buscou, né, o preenchimento daquele vazio e poderia ter preenchido com tantas coisas e você vai preencher com o que realmente faz sentido. Então, queria te agradecer por ter vindo aqui e contado a sua história. Olha, Deus te abençoe muito, foi um prazer estar com vocês aqui também, tá bom? Amém. E que Deus te abençoe muito nessa sua preparação para se tornar esse grande influenciador de almas agora, né? Amém. Pastor. Muito obrigado. Deus seja louvado. Amém. Quero agradecer a você que ficou com a gente até agora. A gente se encontra na segunda-feira, às 11h30 da noite. A gente está junto de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, com histórias emocionantes de vidas transformadas e de superação. Um abraço para você e até segunda. Tchau, tchau. E na próxima segunda você vai ver. Ali eu senti dores nas juntas, muita febre e fui levado às pressas à noite para o hospital e já cheguei praticamente em coma no hospital. E desse coma eu acabei perdendo um olho. O meu olho esquerdo eu perdi nessa época